Começa agora mais um Em Pauta aqui na TV Fevale. Nessa semana, o assunto é o Outubro Rosa, campanha de conscientização sobre o câncer de mama. E para falar conosco sobre este assunto, recebemos aqui no nosso estúdio Belize Anchal, psicóloga, e Gabriela Santos, médica mastologista. Sejam bem-vindas ao Em Pauta aqui na TV Fevale. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigada a vocês pelo convite. A gente que agradece a presença aqui. Então vamos começar falando sobre o Outubro Rosa especificamente. Eu queria que vocês comentassem um pouco. Se vê muito sobre a campanha, se vê vários locais no país, vários locais aqui na cidade, pintados de rosa, iluminados de rosa, a questão a cor presente em eventos, em fitas, em espaços públicos, espaços privados. Enfim, hoje em dia se vê muito, né, sobre o Outubro Rosa. E até uma das perguntas mais adiante é sobre essa exposição na mídia, né? Como que isso é importante. Mas eu queria saber um pouco primeiro de vocês sobre o que é exatamente o Outubro Rosa. É uma campanha? É um movimento? Como é que funciona o Outubro Rosa e a importância dele funcionar aí durante todo o mês de outubro, conscientizando as pessoas? Eu acho ótimo que se veja cada vez mais, né, a presença do cor-de-rosa, porque ele nos remete, então, à questão do outubro, ele nos remete à questão de prestar atenção no corpo feminino, especialmente em função do cor-de-rosa, mas não só no corpo feminino, né? A gente presta atenção no corpo, aquela questão de cuidar de si mesmo, né, da autoestima, e que cada vez mais se traz isso pela importância que tem do cuidar de si mesmo, pela importância que tem de detectar um câncer, e a Gabriela vai falar, cedo, para que se tenha mais chance de tratamento e de melhores condições, enfim. Passo a bola para ela, que sabe muito mais do que eu a respeito disso. Enfim. Eu fico muito feliz porque eu vejo que cada ano a cidade está mais cor-de-rosa. Eu vejo assim a região mais rosa, várias cidades da vizinhança cada vez mais rosa. Fico alegre, comemoro com cada dono de loja que põe a vitrine rosa. Eu tento vestir bastante rosa, chamo bastante a atenção das minhas pacientes pela importância do mês. Eu sempre brinco, acho que a gente tem que lembrar de câncer de mama o ano inteiro. Mas eu sempre brinco, outubro está aí para se ninguém fez, a pessoa que ainda não fez seus exames até outubro, a mulher que ainda não lembrou da sua revisão, consiga fazer antes de acabar o ano. Então é um movimento, é uma campanha mundial, né, que está cada vez maior, cada vez mais pessoas, mais a sociedade em si, enfim, compartilhando isso a nível mundial. E está aí justamente para isso, para que a gente consiga alertar do diagnóstico precoce, porque quanto mais precoce se descobrir, maior a chance de cura. Essa questão da campanha, da exposição da campanha, como eu comentei antes, a importância dessa divulgação na mídia, os impactos positivos que essas ações trazem para a causa. Como é que vocês veem isso? Isso influencia muito, por exemplo, na mulher que chega para ser atendida por ti, ou no acompanhamento psicológico, essa questão da exposição, de ter em vários lugares o rosa, e essa lembrança não só no outubro, mas a gente tem visto mais, né? Especialmente agora com redes sociais, né? Tu vê mais, né? As pessoas falam mais. Inclusive quem já teve ou quem está passando por um tratamento expõe, estou passando por um tratamento, mas as chances de cura são enormes porque eu fiz o autoexame, enfim, eu descobri cedo e tal. Tem se falado mais a respeito, né? Isso é o mais legal, de que o assunto venha à tona, que venha nas rodas sociais, que venha nos pares de amigos, que venha em qualquer lugar. Se quebra um pouco o tabu, né? Isso é muito legal de estar falando sobre, porque por muito tempo era que a gente está dizendo o tabu. Não se falava, mantinha-se quieto, as pessoas passavam pelas dores sozinhas, né? Quanto mais se falar, mais vai se expor e melhores condições de tratamento, tanto a nível prático, pragmático, científico, quanto ao nível emocional. Psicológico. Né? Eu vejo assim que a cada ano, isso eu percebo nitidamente, assim, no atendimento mais a nível de consultório, que as pessoas têm mais acesso, cada ano a gente vê mais mulheres me procurando para prevenção.
Quando eu cheguei na cidade, ou logo que comecei a atender mama, eu atendia 90% era já com alguma indicação cirúrgica, com alguma coisa para tratamento. Hoje eu já atendo um grande percentual que vem só para revisão. Então eu acho que isso é fruto dessas campanhas. Isso é fruto de a gente estar falando sobre o problema, da gente estar alertando para prevenção, para um diagnóstico precoce. E isso eu vejo nitidamente. A cada ano, meu percentual de pacientes para prevenção aumenta. E a questão de ter mais pacientes para prevenção e cada vez mais pacientes para prevenção, como é que isso influencia especificamente, falando agora da doença especificamente, como isso influencia no tratamento, nas chances de cura? Quão importante é isso? Influencia de maneira direta, né? Porque quando a gente fala, descobrir um tumor no autoexame, é bom? É, mas é ruim por outro lado, porque significa que a pessoa já descobriu uma doença que é palpável, que é maior. Então, o nosso objetivo é descobrir doenças em exames de imagem, porque aí nós vamos descobrir doença bem inicial. Que a dimensão é menor. A dimensão menor, tumores menores, e aí sim, tumores com mais de 90% de chance de cura. Certo. Isso independe de idade, né? Importante Independe dizer. de idade. Claro que como prevenção, a gente preconiza que seja acima dos 40 anos, exames de mamografia e ecografia. Mas a gente vê uma incidência, já tem aparecido cada vez mais casos em mulheres mais jovens, então a gente eventualmente tem antecipado esses exames, né, como rotina. E vocês acreditam que essa incidência, ou seja, essa descoberta cada vez maior em mulheres mais jovens, seja também em função disso, de se saber mais e de se prevenir antes, de começar a pensar antes? Eu acho que a gente descobre mais do que se descobria antigamente, né? Assim, há uns anos atrás. Agora as pessoas têm mais acesso, têm mais esclarecimento, têm menos medo, né? Procuram esse atendimento. Eu acho que também tem essa influência. Eu acho que a gente acaba descobrindo mais casos do que se descobria antes. Mas a gente nota que a incidência em mulheres jovens tem aumentado. Não tem como te dizer, assim, o motivo disso, não existe nenhuma pesquisa que tenha saído comprovando. Acho que é um fator de um conjunto de fatores, né, relacionados provavelmente a nossos hábitos de vida moderno, né. Beleza, especificamente sobre a questão psicológica, esse fato de, como a gente comentou antes, de se comentar cada vez mais e de se deixar de ser um tabu, etc. Como é que isso tem influenciado também na questão da família, das pessoas mais próximas, da mulher não estar mais tão sozinha nessa luta, né, quando está enfrentando essa doença, que para muitos imagino que o diagnóstico deva ser, né, cair um céu desabar sobre a pessoa, né, naquele momento. Ainda assim, mas de se poder falar mais, só a questão de se estar falando mais, né? Qual é que é a importância desse entorno, né? Do convívio familiar, do convívio com os amigos, de se falar mais abertamente. Nessas condições, assim, de se poder falar mais, as coisas estarem batendo mais, seja na mídia, né? Seja nos simples papos entre colegas, amigos, facilita. Mas te digo que ainda assim, a palavra câncer tem um peso muito grande, né? Ainda na família, neste entorno mais próximo, nesse núcleo mais próximo, ainda é muito difícil de se lidar. A palavra ainda evoca a finitude, né? Traz muita coisa emocional e claro que a conversação ela é facilitada, mas se a gente consegue perceber essa facilidade assim em âmbitos gerais, no pequeno núcleo ainda está muito difícil, né? Emocionalmente isso é muito pesado ainda. Tem algumas mulheres que já levam de maneira muito mais fácil, e aí isso é de pessoa para pessoa. Mas aí tem famílias que não carregam isso tão fácil, porque muitas vezes a própria pessoa com câncer é que leva a família. A família adoece, não consegue lidar, a pessoa com câncer se autoestimula, pensa eu vou vencer e carrega a família que fica doente. Então, assim, são várias maneiras de se lidar, né? Cada caso vai lidar de um jeito, cada família vai lidar de uma maneira diferente, mas a gente trouxe o Grupo Rosa no ano passado, no Outubro Rosa do ano passado, justamente para fazer este apoio. E este apoio é o quê?
né? Esse é um grupo de mulheres que tiveram ou têm ou ainda estão em tratamento, que estão ali para trocar esse sentimento, trocar experiência, né? Trazer a baila, trazer a conversação, tudo aquilo que permeou o início, a descoberta, né? Como foi a descoberta, porque tudo isso tem muito valor, tudo isso está muito condensado dentro da própria mulher. E se ela puder conversar sobre isso, e ainda mais trocar experiências com outras pessoas que passaram ou estão passando por isso, vai ser uma energia fortificante. Quer dizer, a importância de se falar a respeito, Exato. não só com a própria família, mas quem já teve outras Exato, experiências. pela troca de experiência. É porque é muito interessante essa troca, porque uma vai dizer que fez tratamento assim, que fez assado, que sentiu isso, que viu aquilo, que considerou, que os vizinhos consideraram assim, que os vizinhos diziam isso, né? Então, isso é muito próprio, assim, de cada um, das suas experiências. E poder trocar, isso é rico. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o Vida Rosa, já que tu mencionou agora nessa resposta. O que é o Vida Rosa? Exato. Então é esse grupo que se formou no ano passado, quando estávamos em plena campanha do Outubro Rosa. Fizemos uma reunião e achamos que, bom, em Novo Hamburgo teria espaço para este tipo de grupo de apoio. E aí fizemos uma reunião lá na Unimed, que é então nossa parceira para isso, porque os eventos, as reuniões acontecem lá. E chamamos as pessoas que queriam, então estavam interessadas em vir para este grupo. E esse grupo tem funcionado, então, desde o ano passado, quinzenalmente, onde a gente vai para conversar. Não se conversa essencialmente sobre o câncer, né? Se conversa sobre tudo, e isso que é o legal. Que cada uma traz as suas experiências de casa, da semana, aquilo que foi bom, aquilo que foi ruim, e o grupo troca experiências. E até se tirar o foco um pouco também só da doença. Exato. Se conversa outras coisas, se conversa bobagens, a gente ri, né? A gente conversa sobre a infância, sobre experiências recentes, né? Sobre a família, enfim, trocas. Maravilha, a gente vai para um rápido intervalo, em seguidinha voltamos aqui com o Em Pauta para continuar falando sobre Outubro Rosa. Já voltamos. Estamos de volta com o Em Pauta de hoje, falando sobre o Outubro Rosa, e aqui no estúdio estão Belize Anchal, psicóloga, e Gabriela Santos, médica mastologista. A gente conversava no bloco anterior sobre o grupo Vida Rosa, aqui de Novo Hamburgo, né? E então eu queria saber de vocês se existem outros grupos aqui na cidade, na região, e como funcionam esses grupos, né? Se existem mais grupos além do Vida Rosa. Na verdade, na cidade já existia há alguns anos um outro grupo de apoio que se chama Mãos Dadas. É um grupo de pacientes, um grupo grande, mas as reuniões são durante o dia, nas segundas à tarde. Então, o que eu vim observando e fui conversando com a Berlise é da dificuldade que algumas pacientes que trabalham tinham de frequentar o grupo, por causa do horário, principalmente. Então, a gente fez essa proposta nova de fazer um grupo que as mulheres que trabalham pudessem participar depois do trabalho, à noitinha, às 19 horas, no encontro. Então, com essa ideia de ter mais uma possibilidade para os pacientes se reunirem, né? Aproveitando que a gente está falando dos grupos, como é que as pessoas fazem para poder participar desses grupos? Algum critério? Tem que procurar... Quem é que essas mulheres têm que procurar? Como é que funciona para se inscrever? Como é que funciona isso? Procure a gente lá na clínica, né? Ou comigo mesmo, direto. E a gente tem um site, como é que chama? A gente tem uma página no Face, no site da clínica está incluso também os dados do Vida Rosa. É um grupo aberto para a comunidade, pacientes que tenham tido câncer de mama ou que tenham história ou que queiram participar. E a gente chama bastante atenção que a proposta do grupo era incluir, eventualmente, ou quando se visse a possibilidade de um familiar participar.
porque isso também nos chamava atenção, que nem ela falou antes, a Berlise falou antes, que às vezes a família, o familiar, o parceiro, ou enfim, algum filho, às vezes desestrutura muito a família. Então, às vezes está mais desestruturado que a própria pessoa. Poder ir um casal, poder ir acompanhado por uma irmã, poder ir acompanhado por um filho. Então, a proposta é essa. Eventualmente, quando tiver acompanhante, a proposta delas é fazer um trabalho também com esses acompanhantes, né? E mesmo no grupo eles vêm. Né, maridos, netos, inclusive. Filhos, netos. Até porque eles precisam muitas vezes entender um pouquinho mais, para se aproximar um pouquinho mais, porque fica aquele entendimento ou não entendimento, né? Quando se fala sobre, quando não se fala sobre. Podemos conversar ou não podemos conversar, né? Então, eles têm vindo, os familiares têm vindo no grupo, sim, e a gente os recebe, e a gente apoia essa vinda, porque se fala sobre, né? A proposta é essa. Faz bem para os dois, né? Tanto para a paciente como para o acompanhante. Exato. A paciente adora que venham. Claro, porque aí se sente mais próxima até da pessoa que deveria estar mais próxima. Exato. Que funciona como mais um acolhimento, né? Eu queria que tu comentasse um pouco sobre esse trabalho específico dos grupos. É interessante saber que existem os grupos e que eles dão esse apoio, especialmente psicológico, enfim, social, né, para a causa e para as pessoas que estão ali no dia a dia lidando com a situação. Especificamente quem está ali dentro, mulheres que passam por essa doença, se vê muito nas campanhas, por exemplo, campanhas audiovisuais, né, exploram bastante esse aspecto da questão da beleza e da autoestima. Quão importante é discutir isso para essas mulheres? Para vocês duas, essa pergunta mesmo. Primeiro, a paciente que passa por de repente, tirar um tumor, ou de repente tem que extrair uma mama, ou de repente as duas. Como é que é esse pós? Como é que elas lidam com isso depois, né? E a importância do grupo nessa questão. Acho que tu fala um pouquinho sobre a questão. Na verdade, eu acho que o câncer de mama afeta muito isso, né? A feminilidade, a sensualidade da mulher, e as mulheres têm medo de ficarem feias, o marido não querer tocar, não querer olhar, e muitas se cobrem até por muito tempo depois da cirurgia, né? Não acendem a luz, não se tiram a roupa na frente do marido, e elas comentam isso, né? Isso não só com aquelas que tiram a mama, às vezes só pela cicatriz, como tu mesmo falaste. Quanto menor o tumor, menor vai ser a cirurgia. Então, assim, a gente consegue fazer cirurgias que visualmente quase não se percebe a diferença, né? E na maioria dos casos tem sido assim. Só que, claro, que existem casos que a gente tem que tirar a mama, existem casos que a gente pode reconstruir essa mama, que a gente não consegue nunca dizer que vai ficar igual. É uma mama reconstruída, com o objetivo de uma reconstrução depois de um tratamento de câncer de mama. Mas tem-se conseguido resultados ótimos estéticos, mas isso assusta muito, né? Então, eu acho que é o primeiro impacto, assim, né? Primeiro, eu acho que o medo da morte, porque todo mundo faz uma ligação de câncer com morte, medo de ficar, então, mutilada. E existem casos, claro, doenças mais avançadas, que a gente não pode reconstruir a mama imediatamente, às vezes tem que ficar sem a mama. Então, é uma coisa que a gente tem que ir lidando aos poucos, né, e conversando muito, apoiando. E é bem importante, a maioria das pacientes vem acompanhada pelo marido, sabe? A maioria vem acompanhada pelo marido. E isso começa ali pela conversa inicial, aí vai o acolhimento da Berlise, enfim, a gente consegue ir ajustando isso, né? Eu sempre digo, o primeiro impacto é horroroso, mas eu digo, depois daqui uns meses a gente vai estar falando sobre isso numa boa, porque passa, né? Aquele trauma inicial, enfim, elas veem que a cicatriz não ficou ruim, que a mama reconstruída não ficou tão ruim, e no final elas conseguem levar uma vida com uma qualidade de vida bem tranquila. Eu queria emendar uma pergunta já que tu vai falar, Berlise, sobre a questão da rejeição, não só da própria mulher, no momento que ela tem, por exemplo, uma cicatriz, ou que não tem uma mama que ela tinha, a rejeição não só dela, mas como é que vocês enfrentam casos,
por exemplo, de separação, divórcio em função disso. O que elas contam muito, claro, que sempre vem esses medos, vários medos, né? Mas o medo também tem a ver sempre muito com a questão da autoestima, do que eu vou enfrentar daqui para frente, como é que vai ser isso, se eu tiver que tirar a mana. Né? Como é que vai ser? Como é que eu vou? Né? O sutiã era assim, e agora como é que ele vai ser? Então existem sutiãs apropriados, né? A questão do ficar sem cabelo, se tiver que fazer. Função da quimioterapia. Exato. Como que vai ser? Vou usar lenço, vou mandar fazer uma peruca específica para mim, porque existe. Nossa, existe uma finitude hoje, né? Elas me ensinam coisas, elas me ensinam como colocar lenço, porque elas vão procurar fazer isso tudo, né? Vão procurar lenços bonitos, vão comprar lenços novos e já está aí a busca da autoestima, já está aí uma reconciliação consigo mesmo, né? Quem vai buscar essa questão aí da peruca, da internet, já está buscando. Ou seja, já é o ser se defendendo. Né? E aí tem maridos que vêm, sim, e ajudam nisso. Ajudam nessa procura, ajudam a levar lá. Às vezes não tem aqui em Novo Hamburgo, porque elas querem, vão a Porto Alegre, vão buscar, vão isso. O marido ajuda. Já está aí essa aceitação, essa promoção. Porque o que eles dizem, que eles querem a esposa viva, bem. E aí o que a gente fala assim, daqui para frente vai ser o quê? E elas falam desse novo valor. A vida vista de outro prisma. Onde se deixa de valorizar tanto o cabelo para valorizar o sentimento, para valorizar o estar aqui, para valorizar um domingo de sol, o parceiro que está junto, a família, os amigos que ficaram, não aqueles que fugiram de medo, que fogem. Né? Isso é importante você não falar. Não só os amigos, não só os maridos fogem de medo. Será que convido para um jantar? Será que não convido? Porque eles vão falar, a gente pode falar isso, porque os amigos têm medo de falar. Será que a gente fala? Será que a gente não fala? Sobre o assunto com a pessoa. E isso tudo passa pela cabeça das mulheres. Elas ficam, às vezes, entristecidas porque seus amigos fogem, porque eles têm medo. Eles têm medo. Elas estão de peito aberto. Talvez até dispostas a falar sobre o assunto. Dispostas a contar. Ou até mesmo querendo falar. Querendo muito falar. Nossa, a gente vê que elas querem muito falar. Por quê? Porque elas estão o quê? Vivas. Né? Então, para elas é um obstáculo que vai ser passado e elas vão querer contar a respeito. Está passando, já passou, estou aqui. Estou vivo, o que interessa é a vida. Né? Interessa eu estar aqui para ver meus filhos crescerem, meus netos. Né? Muitas dizem, me segurei na fé porque eu queria ver meu filho, meu neto crescer. Enfim. Eu queria isso, eu queria aquilo. Esses objetivos daqui para frente, isso tudo que muda. E tu falaste antes do marido, sim, alguns fogem. Mas às vezes é porque o relacionamento já não estava às vezes é só um gatilho para isso. E esses casos devem ser super delicados, porque a mulher já está... São mais amargos. Né? São mais difíceis. Tocada emocionalmente pela doença e aí... Exato. Né? Perde o parceiro. Porque aí naquele momento que ela precisaria dessa força a mais, desse apoio, desse suporte, e ela acaba não tendo. Mas aí ela vai achar outros. Né? Não tem este, tem outro. Porque a vida vai mostrar outras. Bacana, a importância isso desses é legal, grupos. esses caminhos diferentes que elas passam a ter. E legal daí o grupo, porque o grupo acaba apontando caminhos diversos. Para a gente ir encerrando, eu queria que vocês falassem um pouco sobre, especificamente, Gabriela, sobre o tratamento nos dias atuais. Belize também, a parte psicológica desse tratamento. O que inclui como é que funciona um tratamento hoje, né? A mulher que deve variar, né? De acordo com o estágio, né? Mas, via de regra, como é que funciona esse tratamento? Porque isso também é uma coisa que imagino que deve mexer com a cabeça, né? Assusta, né? A pessoa nem sabe, às vezes, como é um tratamento. Como fazer. E aí se dá de cara, às vezes, com uma quimioterapia, como foi comentado, ou retirar um tumor, passar por um processo procedimento cirúrgico. Como é que funciona? É bem que nem eu te falei, assim, o primeiro impacto é horroroso, assim, as pessoas fantasiam muito que aquilo é
uma crucificação, acabou a partir dali, né? Mas não, hoje em dia a gente tem os tratamentos, cirurgias, quanto menor o tumor, menores as cirurgias, menos dano estético, que é o que nos preocupa a mulher, não adianta. Não dá para dizer assim, todos fazem ou não quimioterapia, vai depender do estágio, tem estágios que sim, vai depender da idade da paciente. Radioterapia para algumas sim, quando a gente conserva a mama, a gente sempre vai fazer radioterapia como uma proteção local a mais daquela mama que permaneceu. Hoje em dia a gente tem então a possibilidade cada vez maior de fazer reconstruções, isso também é acessível no Sistema Único de Saúde, tá? Pelo SUS a gente também tem conseguido reconstruir as pacientes e é uma das metas da sociedade brasileira, que nenhuma mulher fique sem mama, né? Esse é um dos temas de discussões e objetivos. Então, assim, tem se conseguido cada vez mais resultados eficientes, cirurgias eficientes, com menos dano estético. Isso, quanto menor o tumor, melhor a possibilidade. Então, mas o tratamento varia, é isso. Cirurgia, quimioterapia para alguns casos, radioterapia também. Se usa também hormônios, seriam anti-hormônios, vamos dizer, para tratar o tumor em alguns casos. Umas pacientes de 5 anos, algumas já têm se prolongado para 10 anos, com benefício em tempo de sobrevida e não retorno da doença. Então, assim, existe uma gama de tratamento com uma eficácia excelente, cada vez mais casos tratados e curados. Isso é importante que fique claro, né? Que eu tem vejo se assim, avançado, né? Nitidamente, há 10 anos atrás, eu tratava muito mais pacientes com câncer em estágios mais avançados. Hoje eu já trato muito mais pacientes com câncer de mama inicial. Esse número aumentou muito? Significativamente. Isso é legal, né? Isso é porque se fala mais sobre o assunto. É o que eu te falei, eu atendo muitas pacientes para prevenção e muitos casos iniciais. Então, isso é o objetivo de tudo isso, dessa conversa toda. Para encerrar, tratamento a paciente que não tem condições, você comentaste agora do SUS, paciente que não tem condições de pagar um tratamento, fazer um tratamento particular, vai no SUS e tem condições de fazer esse tratamento que tu comentaste agora, de ter o acompanhamento psicológico, passa por todos esses processos igual? Igual. Na verdade, eu acho que assim, a região está muito bem assistida. Acho que a gente tem conseguido ter uma lista de espera que não é tão grande para cirurgias, não é tão grande para o resto do tratamento, quimioterapia. Radioterapia não tem na cidade, é encaminhado para outra cidade, mesmo para nível privado não tem. Mas as cirurgias, quimioterapias aqui não tem uma lista de espera tão grande, um tempo de espera tão grande. Cirurgia se consegue fazer praticamente, eu diria a mesma cirurgia que se faz no convênio privado, se faz no SUS. Às vezes a única diferença que eu digo que tem é em termos de prótese para reconstrução. O SUS me dá uma autorização para um tipo de prótese. Convênio eu consigo ter uma prótese um pouquinho mais diferenciada. O resultado é o mesmo. Resultado estético praticamente igual. Então, acho que a gente tem evoluído muito na região, assim, como tratamento, assim, inclusive a nível de SUS. E a questão do acompanhamento psicológico é a mesma coisa? A questão do psicológico a gente tem hoje, que nem ela falou, 2 grupos em Novo Hamburgo, né? Tem o Mãos Dadas e tem o Vida Rosa. Ainda assim, a gente tem em Novo Hamburgo a Liga Feminina de Combate ao Câncer. Que também presta esse tipo de atendimento também. Então, opções não faltam? Não faltam. Legal. Obrigado por receber vocês aqui no Em Pauta. A gente vai encerrando agora. Muito obrigado por se disporem a falar sobre um assunto tão importante. Queria agradecer a presença de vocês. Nós que agradecemos. Nós agradecemos. E parabenizar pelo trabalho, porque é super importante e a gente dá o nosso papel aqui de abrir um espaço aí para falar sobre É isso que a gente agradece. Assunto. Muito obrigada. Muito obrigada. Colocar a gente aí para falar sobre isso, porque é isso que se precisa, falar sobre o assunto. Nós que agradecemos a disponibilidade de vocês. O Em Pauta de hoje, então, vai ficando por aqui. Você pode acompanhar este e outros programas no nosso canal do YouTube, youtube.com/tvfevale, e também através do nosso Facebook, no facebook.com/tvfevale. Na semana que vem, a gente está de volta. Até lá.